Na verdade, o que eles estão se comprometendo é com aquele juramento de tortura e todas essas coisas insanas que você supostamente deve fazer com as pessoas, os protestantes, quando eles não acreditam em você. Só os maçons de mais alto grau percebem que, na verdade, eles estão sendo comandados pelos jesuítas. É lícito usar conhecimento adquirido com a ajuda de um demônio. Se alguma vez uma associação de pessoas mereceu a danação eterna nesta terra e no inferno, é a Sociedade de Loyola. Ainda assim, com o nosso sistema de liberdade religiosa, só podemos lhes oferecer um refúgio. Ao investigar qualquer pessoa ligada ao assassinato de Lincoln, encontrará jesuítas, seus parentes ou pessoas sob sua autoridade e influência. É uma conspiração jesuíta. O próprio Hitler confessou que aprendeu muito com a ordem dos jesuítas e que transferiu grande parte dessa organização para o seu próprio partido. A pergunta de $1 milhão, então, é: quão influentes são os jesuítas hoje? Bem-vindos de volta ao Heritage and Hope Ministries. Hoje estou acompanhado por James e também pelo Dr. Brian Husted e também Danique do Little Light Studios. Sim. Danique, muito obrigado por se juntar a nós. Sim, obrigado pelo convite. Sim. Ei, rapidinho, antes de continuarmos, estaremos palestrando em uma conferência na Carolina do Norte em breve. Dê uma olhada neste trailer para você conferir os detalhes. Guerras sem fim. Tentativas de assassinato. A feitiçaria está destruindo nossos filhos. Famílias sendo destruídas. Ateísmo desenfreado. Um país que antes se chamava uma nação sob Deus, agora quase irreconhecível. Precisamos trazer de volta nossa religião. Precisamos trazer o cristianismo de volta para este país. Deus salvará a América? Venha descobrir nos dias 3 e 4 de abril de 2026. Inscreva-se hoje em willgodsaveamerica.com. Como o trailer disse, você pode se inscrever para esta conferência gratuita em willgodsaveamerica.com. Mas não se preocupe, se você não puder comparecer pessoalmente, pode participar gratuitamente aqui mesmo neste canal do YouTube e assistir ao vivo no dia do evento. Então, certifique-se de se inscrever para ficar por dentro das novidades. Mas, por favor, ainda se registre em willgodsaveamerica.com para receber mais atualizações. Certo, vamos voltar ao vídeo. Então, sabe, tenho visto muitas notícias por aí. Na verdade, houve uma matéria que saiu nas notícias pelo Vaticano e falava sobre o Papa se encontrando com os jesuítas, que são meio que um ramo da Igreja Católica. E eu queria discutir isso um pouco mais a fundo. No trecho, ele disse que os jesuítas eram necessários e que eles eram mais necessários do que nunca, basicamente, foi assim que eu entendi. A igreja precisa de vocês nas fronteiras, sejam elas geográficas, culturais, intelectuais ou espirituais. Esses são lugares de risco onde os mapas familiares já não são suficientes. Lá, como Inácio e os mártires jesuítas que o seguiram, vocês são chamados a discernir, inovar e confiar em Cristo. Queremos falar sobre esse sistema de adoração. Não que tenhamos algo contra qualquer católico individualmente. Eu tive alguns bons amigos que são católicos. No entanto, o sistema de adoração, eu realmente acho que devemos discutir as origens dos jesuítas e como isso se relaciona conosco como protestantes. E discutir isso um pouco mais a fundo. E estou acompanhado por 2 especialistas nesse assunto. Danique, você fez um documentário no Little Light sobre os jesuítas, a história dos jesuítas. The Chosen, você sabe, e a conexão entre jesuítas, maçons e cavaleiros templários. E eu falei um pouco sobre isso, né? Não tanto sobre The Chosen, mas sobre essa conexão no seu canal também. Sim. Isso é muito, muito interessante. Então, eu pensei que poderíamos discutir um pouco sobre isso, mas James, você também fez algumas pesquisas e preparou uma pequena apresentação sobre a história dos jesuítas. E, na verdade, temos aqui alguns livros antigos sobre a mesa que têm realmente centenas de anos, que foram escritos por jesuítas. Sim. Então, vamos falar um pouco mais sobre isso. James, quais são os principais pontos sobre a história dos jesuítas? Bem, você sabe, ao longo dos anos eles foram muito influentes e estamos vendo muita dessa influência até hoje. Mais recentemente, vamos dar uma olhada. Simplificando, este país e este mundo se beneficiam do seu compromisso com os princípios jesuítas, de serem homens. Como formado por outra grande instituição jesuíta, a Xavier University, tenho grande apreço pelo valor e propósito de uma educação jesuíta. Então vimos Barack Obama, John Boehner. Obviamente, houve algumas pessoas que realmente elogiaram essas pessoas. Mas eu não acho, infelizmente, que eles realmente compreendam as raízes do que os jesuítas realmente eram. E claro, a influência que eles tiveram na Contra-Reforma. Recentemente, Hollywood tem feito vídeos meio que elogiando os jesuítas. Vamos dar uma olhada neste aqui. Eles receberam saquê.
Assim como o soldado romano ofereceu vinagre a Cristo moribundo, rezei para que eles se lembrassem do sofrimento de nosso Senhor e tirassem coragem e conforto disso. Então, como podemos ver aí, Hollywood tem um certo talento para retratar esses indivíduos como mártires, por assim dizer. É interessante também que, sabe, porque eu costumo me aprofundar nas conexões digitais com The Chosen. Sim, em The Chosen há algumas pessoas que cercam os escolhidos ou dão conselhos aos roteiristas e diretores de The Chosen. Todos eles ou estudaram em escolas jesuítas, ou escrevem de forma positiva sobre os jesuítas, ou realmente os exaltam. Também há muitas coisas interessantes acontecendo ali. E sim, como eu disse, quando fiz o documentário, descobri que, cara, existem laços muito, muito profundos entre The Chosen e os jesuítas. E é interessante, né, esse cara aqui que interpreta um dos jesuítas nesse filme. Esse é o filme Silêncio, eu acredito. E o ator é Andrew Garfield. Enquanto se preparava para esse filme, Silêncio, esse ator, Andrew Garfield, ele realmente foi para um retiro de silêncio e ficou lá por meses, basicamente em silêncio, e também buscou orientação de um padre jesuíta. Então é interessante o quão profundamente envolvido isso está. E na verdade você também sabe disso, James. Os jesuítas tiveram muito a ver com Hollywood como um campo em si, não apenas como atores, mas também em todas as posições mais altas. Eles foram muito instrumentais nisso e em como estruturaram Hollywood. A relação entre Hollywood e a CIA continua desde a época de Donovan, tendo influenciado inúmeros filmes, como mostrado no documentário Theaters of War, como o Pentágono e a CIA tomaram Hollywood. No filme, o Dr. Matthew Alford afirma que o que descobrimos é que milhares e milhares de produções foram afetadas, e muitas vezes são reescritas já no roteiro pelo Estado de Segurança Nacional dos Estados Unidos. Alguns acreditam que os filmes de Hollywood são, na verdade, uma versão moderna do que era conhecido como teatro jesuíta em séculos passados, onde a ordem comunicava ideias por meio de peças dramáticas. O livro Jesuit Hollywood, de Sean Wilcock, documenta como os jesuítas usaram o teatro como parte da Contra-Reforma para refutar os dramas antipapistas inspirados por Martinho Lutero. Wilcock escreve que os jesuítas viam o teatro como tendo um propósito muito importante em seus esquemas: promover a propaganda religiosa jesuíta para as massas. Longe de ser um instrumento menor de ensino, os jesuítas incorporaram o uso de dramas, dança e ópera em suas escolas e missões ao redor do mundo. No século XX, eles foram até responsáveis por criar o Código Oficial de Produção para a realização de filmes em Hollywood, também chamado de Código Hayes, em referência ao congressista William Hayes. Ele foi originalmente criado para impedir que práticas imorais fossem comunicadas nos filmes. O código foi desenvolvido pelo editor católico Martin Quigley, juntamente com um padre jesuíta chamado Reverend Daniel Lord. O código foi mantido por cerca de 20 anos por um católico educado por jesuítas chamado Joseph Breen, que se tornou a figura central associada aos limites morais impostos à indústria cinematográfica. Em certo momento, chegou-se a dizer que Breen tinha mais influência sobre a opinião mundial do que Hitler, Mussolini ou Stalin, devido ao imenso poder que ele tinha sobre o conteúdo dos filmes de Hollywood. Sim. Bem, e quantos, sabe, você sempre vê em Hollywood é um padre. Sim. Você... Sabe, você nunca vê um pastor evangélico de gravata. É sempre um padre. Sim. E como eu disse, a origem de Hollywood está no teatro jesuíta. Sim.
E também há escritos de um professor de uma universidade de artes ou artes liberais em Los Angeles, Califórnia, esse tipo de lugar. E ele escreve este ensaio acadêmico sobre os jesuítas e a infiltração em Hollywood. Na época da Reforma Protestante, como forma de combater os protestantes e a própria Reforma Protestante, eles estavam usando o teatro como um meio de resistência por meio da narrativa e do drama, mas dizia especificamente que eles não se importavam com o gênero. Poderia ser qualquer coisa que realmente fosse antibíblica e contrária aos princípios do cristianismo. Eles pensam assim, não se importam. Eles só querem usar o que puderem. E isso acabou evoluindo para o que temos hoje, que é o cinema. Os jesuítas influenciaram Hollywood e a indústria cinematográfica desde o seu início. Confira este documento, este ensaio acadêmico, devo dizer, escrito por Henry Schnitzler. Ele é membro do Departamento de Artes Teatrais da UCLA, e isso foi publicado pela Johns Hopkins. E ele fala sobre um padre jesuíta chamado Anastasius Kircher, que inventou a lanterna mágica, que foi o primeiro dispositivo a projetar imagens. O aluno de Kircher, outro jesuíta, Gaspar Schott, documentou esses avanços que mais tarde abriram caminho para o cinema, que é a base de toda a nossa indústria cinematográfica. Outro jesuíta, Claude Francis Millier de Chalet, descobriu que o olho humano percebe a cor da luz em vez dos objetos em movimento, o que foi um princípio fundamental do cinema. Sim, sabe, de uma perspectiva protestante, eu sei que ao longo dos anos muitas pessoas questionaram, por exemplo, parte da sua história, e especificamente estou falando do juramento jesuíta extremo. Houve uma história nas eleições de 1912 aqui nos Estados Unidos, com 2 candidatos ao Congresso na Pensilvânia. Estavam presentes Eugene Boniwell, um democrata, e Thomas Butler, um republicano. Senhor, Boniwell, o candidato que não teve sucesso, houve algo que veio à tona durante todo esse debate, e isso entre esses 2 candidatos. O juramento jesuíta, porque obviamente um deles estava tentando lançar suspeitas sobre o outro, e o juramento jesuíta extremo continha muitas coisas dentro dele, que eram realmente, eu diria, talvez fortes demais para serem lidas no YouTube, talvez. Quero dizer, podemos dar uma olhada nisso, mas algumas partes são realmente horríveis. E ao longo dos anos, algumas pessoas sugeriram que, era um juramento forjado. Na verdade, não era preciso e apontaram para, você sabe, alguns indivíduos para sugerir que não era realmente genuíno. Uma das partes interessantes, porém, foi que, aliás, havia também um segundo documento, o Secreta Monita, que eram instruções secretas para os jesuítas. A primeira cópia disso foi descoberta no Colégio dos Jesuítas em Paderborn, Westfália, em um armário na sala do reitor, e uma segunda cópia na cidade de Praga, em 1611. Havia Jacob Gretzer, que era um conhecido autor jesuíta, que afirmou que o Secreta Monita era uma falsificação feita por um jesuíta que havia sido expulso com ignomínia da ordem na Polônia, e que ele o publicou em 1616. Mas isso provou-se falso quando o Museu Britânico achou um impresso de 1596, onde o Secreta Monita foi copiado. Então, ao longo dos anos, eles tentaram negar alguns desses documentos, mas, na verdade, a história demonstra que esses eram documentos reais. Ao analisar outros escritos publicados dos jesuítas, que os temas presentes neles, na verdade, confirmam ainda mais esses documentos. Então, vou mostrar alguns exemplos aqui. O Pontificale Romanum, que é o juramento do abade por Clemente VIII. Ele contém o juramento do abade. Na verdade, nós temos uma cópia dele. E aqui está a nossa cópia, bem aqui. Havia um juramento ali para prometer que os hereges, cismáticos e rebeldes, ao nosso Senhor, o Senhor Papa ou seus sucessores, eu, na medida do meu poder, perseguirei e esmagarei. E foi exatamente isso que Roma fez. Então, se você olhar, por exemplo, para a regra 25 do Ad Extra Panda, que meio que deu início à Inquisição, havia ali uma autorização para a tortura. Nós realmente temos aqui em mãos o Ad Extra Panda, a licença para a tortura. Exatamente neste livro, bem aqui. Quem escreveu esse livro? Bem, ele foi escrito por 2 autores jesuítas, Philippe Labb e Gabriel Cozart, da Sociedade de Jesus. Então, este é o Sacrosancta Concilia. É basicamente um livro de história que contém muitos dos concílios, decretos e diferentes reuniões da Igreja Católica. Faz muito tempo que não faço isso.
Este é um conjunto de vários volumes. Só temos este exemplar, mas temos o livro ali mesmo. O principal deles é, na verdade, a mesma série. É apenas uma versão mais antiga. Então, A encadernação é um pouco diferente. Mas sim, se pararmos para analisar, na verdade, bem ali no início, logo nas primeiras páginas do livro, nós já temos essa regra bastante específica e impactante sobre a prática da tortura. Isso é muito louco. então, Quero dizer, não estamos inventando isso. Está bem ali. está nos escritos. Sim, É interessante porque os jesuítas realmente surgiram como a resposta da Igreja Católica à Reforma Protestante. E então, para quem talvez não saiba disso, a Igreja Católica, em certo momento, e isso foi profetizado, que isso iria acontecer. Na Bíblia, em Daniel capítulo 7, especificamente, e também em parte de Apocalipse 13, foi profetizado que esse poder religioso iria basicamente governar sobre reis, nações, por 1260 anos. E sim, 538 depois de Cristo foi quando a Igreja Católica Romana realmente se tornou esse poder mundial. E é daí que vem a Idade das Trevas, certo? Tipo, por tantos anos as pessoas não tinham acesso à sua Bíblia porque era proibido ter Bíblias. E então a Igreja Católica decidia no que você deveria acreditar. E então, bem, quando aconteceu a Reforma Protestante e as pessoas começaram a protestar, que é justamente o que significa protestantes, tipo, estamos protestando, e deixa eu dizer agora mesmo, o protesto não acabou. Foi aí que a Igreja Católica Romana surgiu com os jesuítas. E eu acho que o que as pessoas podem perceber hoje, que é tão diferente disso, é que, bem, os jesuítas são apenas pessoas muito boas e gentis. E muitos deles, provavelmente, você sabe, são. Mas, na verdade, ao que eles se comprometem é aquele juramento de tortura e todas essas coisas insanas que você deveria fazer com as pessoas. Protestantes, quando eles não acreditam em você, e então eles andavam por aí agindo, se apresentando como cristãos piedosos, e até mesmo se misturando com protestantes fingindo ser protestantes. O que ainda acontece hoje em dia, quando na realidade eles estão tentando te convencer a voltar para o que chamam de igreja-mãe, que na verdade era o que eles faziam, uma sociedade secreta. Eles eram conhecidos por sua violência e pelo uso de veneno, creio eu, uma de suas principais características. sim. E se você quer saber, sabe, eles podem tentar se esquivar do juramento mesmo que tenhamos provas de que é real. Sim. Mas observe as ações deles. Sim. De quantos países eles foram expulsos? Sim. Até com Andrew Garfield naquele filme, era o Japão. Sim. E eles foram expulsos, creio que foram expulsos do Japão. A única coisa o que encontramos aqui no registro católico é que não há crime que o guerreiro devoto nos acuse de cometer, do qual não devamos nos declarar culpados. Ele diz, estamos tentando transformar os Estados Unidos em um país católico. Certamente estamos fazendo tudo ao nosso alcance para conseguir isso. Quero dizer, é isso que estamos vendo hoje. E você vê no Western Watchman, a Igreja Católica dará a garantia de que não irá perseguir ninguém? Eles continuam afirmando que a Igreja Católica não dá garantias de bom comportamento. Ela cometeu erros em sua política, que prontamente corrigiu assim que foram descobertos, mas não há promessa de que, basicamente, seu clero não será novamente levado pela paixão popular. Agora, no registro do Congresso, também havia publicações de padres dizendo que, quando a igreja precisava de homens armados para se alistarem como cruzados, os jovens da igreja pegavam o mosquete e o sabre e obedeciam às ordens da igreja. Quero dizer, se isso não te faz lembrar, tipo, do 6 de janeiro, sabe, no Capitólio, você... Sabe, você está falando sobre o 6 de janeiro. Acho que precisamos ter cuidado porque não queremos que nosso público pense que estamos tomando partido de um lado ou de outro. O que você basicamente está dizendo é que existem marionetistas por trás dos bastidores que estão manipulando os bastidores para tentar orquestrar algo com um objetivo específico. E o fim não é um lado vencer ou o outro vencer. É o dialeto hegeliano. Isso é... ordem a partir do caos. Sim. E assim, por meio dessa síntese, dessa moagem dessa síntese, você atinge o resultado desejado. Portanto, não consideram nenhum dos lados corretos. O que podemos alcançar com esse confronto? Quero dizer, é basicamente sobre isso que eles se dedicam. É convocar o clero para organizar os leigos, mulheres, idosos e jovens em sociedades secretas, para que homens e meninos tenham instrutores competentes para orientá-los, treinamento militar, para que estejam preparados para ajudar e sustentar nossa fé em uma emergência. Lemos em O Grande Conflito que, no século XIII, foi estabelecido o mais terrível de todos os instrumentos do papado, a Inquisição.
E no fim das contas, foram os jesuítas que acabaram assumindo o controle e realmente fizeram dela o que foi. Só para dar um pouco de contexto sobre a Inquisição, algumas pessoas hoje em dia tendem a minimizá-la. Mas se você olhar o Manual do Inquisidor, do qual na verdade temos uma cópia aqui, havia princípios nesses livros que indicavam, por exemplo, que uma cidade inteira deveria ser queimada. Por causa dos hereges, qualquer um que quiser pode capturar e matar hereges. E isso era diretamente contrário aos princípios de Cristo em Lucas, capítulo 9, onde ele se opôs fortemente aos discípulos que queriam destruir uma cidade que os rejeitou. Você pode ver no mesmo manual dos inquisidores que prelados ou inquisidores podem torturar testemunhas para obter a verdade. O quê? E assim, no fim das contas, foram os jesuítas que realmente se tornaram os campeões do papismo, cortados de todo o laço terreno e interesse humano, e mortos para as exigências do afeto natural, da razão e da consciência, totalmente silenciados. Eles não conheciam nenhuma regra, nenhum laço, exceto o da sua ordem. E assim, na verdade, eles se tornaram meio que esses fanáticos supremos pelo catolicismo, levando-o realmente ao extremo. Dá uma olhada nisso, Alex. O que encontramos aqui sobre a Inquisição? O merecido ódio que recaiu sobre a Inquisição, geralmente dirigida por dominicanos, levou os jesuítas, cujos próprios métodos controversos foram diferentes, a negar qualquer ligação com esse tribunal e a apresentar sua ordem como isenta de cumplicidade em seus atos. Mas, na verdade, foi o próprio Inácio de Loyola quem providenciou sua criação em Portugal em 1545 a 1546. Um dos pouquíssimos cardeais da ordem foi inquisidor-geral. Daquele reino em 1655. Na verdade, em uma das igrejas jesuítas, há uma estátua alegórica da igreja de Hus ou Lutero sendo destruída. E você pode ver Hus e Lutero sendo expulsos do céu ali, presumivelmente por Maria. Mas vamos dar uma olhada aqui na história de Inácio. Ele nasceu Inígo Lopes de Onias em Loyola, no castelo de Loyola, e os primeiros registros o descrevem como alguém um tanto impetuoso e que se ofendia facilmente. Hoje existe ali uma espécie de magnífico mosteiro dedicado à sua memória. Dizia-se que, quando jovem, ele era um homem violento e bruto. Portanto, não é uma pessoa realmente gentil. Vamos dar uma olhada neste vídeo aqui. Pamplona está perdida, Lloyd. Eu digo, nós lutamos. Ele quer se tornar um peregrino. Ele quer ir para Jerusalém e mendigar pelo caminho, como os santos peregrinos de antigamente. Mas ele é um Loyola. O que as pessoas vão dizer? Se você pudesse ouvir a voz de Deus, gostaria de mantê-la em segredo? Você sabe do que este conselho é capaz. Você realmente quer morrer? Então, infelizmente, em uma batalha com os franceses em Pamplona, ele quebrou a perna com uma bala de canhão. Bem, ela ricocheteou e despedaçou a perna dele, e seus planos para o futuro como grande guerreiro meio que terminaram ali, enquanto ele se recuperava. Ele leu sobre os santos e sobre Jesus, mas eram livros fantasiosos sobre os santos e, na verdade, não tinham um conteúdo muito bom. Ele foi até as montanhas de Montserrat para visitar uma imagem. E aqui nós encontramos Neste mosteiro estava ali a Virgem Negra. Bem, ele passou 3 dias em confissão e uma noite inteira diante disso, e se consagrou a Maria. Ele decidiu que iria para Jerusalém e conquistaria para Cristo aquilo que as cruzadas, seja lá o que não conseguiram realizar, ele determinou que faria. Então não parece que ele era muito ambicioso, certo? Mas na verdade ele não pôde ir porque Barcelona estava com peste. Ele acabou ficando em Manresa, que você pode ver na imagem aqui, e ele passou 10 meses em uma caverna, onde teve uma espécie de exaustão, sonhos e visões, bem aqui nesta caverna. Ele afirmou que a doutrina secreta lhe foi ensinada. Em sua visão, ele via luzes piscando e acreditava que havia perseguido Satanás como um cachorro com um chicote. É interessante que ele diga isso, mas ele chegou a sair da caverna e ir para a luz do dia? Isso não se sabe. Sim. Não saberia te dizer, mas obviamente ele passava muito tempo, lá dentro. Sim. Quero dizer, passar tanto tempo em solidão e na escuridão não faz nada bem para a saúde mental.
Então não me surpreenderia se você começasse a ver coisas estranhas, sabe? Sim, Quero dizer, com todo respeito, mas eu não diria imediatamente, esse cara teve esse sonho ou essa visão, e isso veio de Deus. Quando isso é algo muito... Quero dizer, estou presumindo que estou cercado de pessoas da área médica. Algo muito médico, é algo que poderia acontecer, não é? Sim. Acho que também no mundo pagão as cavernas eram conhecidas como moradas das divindades. Nossa, uau, sim. O fato de ele ir para uma caverna lembra o retiro silencioso que Andrew Garfield fez para aquele filme. Isso nos faz pensar se ele praticava exercícios espirituais, que comentaremos logo mais. ele Estava fazendo isso. Então, em 1534, Inácio e outros 6, em sua maioria de origem castelhana, se encontraram em Montmartre, nos arredores de Paris, em uma cripta sob a igreja de São Denis para fazer votos de pobreza, castidade e obediência. Há uma catedral magnífica lá, e ele era conhecido por seus poderes ocultos. Isso meio que me lembra um pouco de alguns dos relatos que temos, como o de Simão, o mago, na Bíblia. Na verdade, há um relato nos Atos Apócrifos de Pedro sobre a morte de Simão, o mago, em que Simão estava realizando magia no fórum, e o apóstolo Pedro ora para interromper seu voo e ele cai e morre. sim, é interessante, aliás, que eles considerem Pedro como seu primeiro papa. Certo. E aí, Pedro chegou a denunciar esse tipo de coisa que Inácio estava fazendo. É uma boa observação. Aqui temos uma foto do touro, bula do Papa Paulo III que confirmou a Ordem dos Jesuítas, Regimine Militantes Ecclesiae. Então, o Papa Paulo III era, de certa forma, uma figura controversa durante o Concílio de Trento. Naquela época, na cidade de Roma, acreditava-se que havia 45.000 prostitutas que realmente pagavam com o que ganhavam através da prostituição para a sé romana. Então, sim, ele era meio que um cafetão, por assim dizer. E lá estava ele concedendo licença aos jesuítas. Mas os poderes concedidos a Loyola e seus seguidores incluíam excomungar, conferir ordens, pregar e administrar sacramentos, mudar o general deles, etc. Se você pensar no poder que a própria excomunhão tinha, qualquer um poderia matar alguém que fosse excomungado. Era basicamente o poder de condenar alguém à morte, se assim o desejasse. Existe um ditado jesuíta, creio eu, que basicamente diz que o assassinato de um tirano não é assassinato de fato. Sim. Então, primeiro eles provaram o seu valor nos hospitais. Pronto. Sim. Então, começando, presumivelmente fazendo trabalhos braçais. Assim, a perspectiva que adquiri na medicina sempre esteve muito ligada à pessoa, em oposição à doença que por acaso acomete a pessoa. Isso realmente remonta muito à minha formação. Serviço ao próximo, mas com um tema muito forte de rigor intelectual, integridade e honestidade, que novamente não foi algo que escolhi deliberadamente. Isso esteve presente desde praticamente o momento em que nasci com meus pais. E então, a ideia de passar por um longo período de educação com os jesuítas foi algo muito natural, para me levar até onde estou hoje. Então, se você der uma olhada nesta conta aqui, os seguidores se comportaram nos hospitais venezianos. Eles realizavam os serviços mais humildes, varrendo e esfregando os pisos imundos, limpando os utensílios de quarto e fazendo muitas tarefas servis. Mas algumas dessas tarefas eram bastante extremas. Alex, o que Xavier fez aqui? Diz aqui que eles não apenas realizavam os serviços mais servis, varrendo, esfregando os pisos imundos, limpando os utensílios do quarto, colocando os mortos em camas e cavando sepulturas. Mas eles escolheram justamente os trabalhos que eram mais propensos a gerar repulsa e horror. Certa vez, quando um paciente pediu a Xavier que drenasse um abscesso e ele se sentiu bastante incomodado com a ideia, colocou a mão, coberta de secreção purulenta, na boca para testar ao extremo seu autocontrole. Simão Rodrigues convidou um leproso que teve a entrada recusada no hospital para o seu quarto e partilhou a cama com ele. Nossa, que incrível. Uau! Jesus não disse, não ponham à prova o Senhor, seu Deus? Bem, isso me faz lembrar, isso é quase como uma forma extrema de ascetismo, não é? Como você via lá no Oriente. Mas aqui vemos, bem aqui, em um caso, deitar em uma cama onde havia pediculose. E só algumas coisas horríveis que eles faziam para tentar chocar e impressionar. Mas, eles fundaram universidades. São Francisco Xavier aprendeu dezenas e dezenas de línguas na Índia e no Japão.
No início, apenas 60 deles eram permitidos, mas isso acabou sendo posteriormente revogado pela Bula Exposit Debitum de Júlio III. E eles se tornaram professores do povo. Obviamente, eles também estiveram envolvidos na Contra-Reforma. Sim, então temos 3 pessoas aqui. Temos Alcazar, obviamente, com seu Vestigatio, Arcana, Ascensus e Apocalipsus à esquerda. E temos no meio Francisco Rivera e à direita Manuel de Lacunza. Então temos o preterismo, que surgiu realmente com Alcazar, e depois o futurismo com Rivera e Lacunza. Então, você pode explicar um pouco mais o que isso significa para as pessoas que não entendem esses termos? Bem, então temos o preterismo, que coloca tudo no início. E depois temos o futurismo, que meio que coloca todos os eventos proféticos no fim dos tempos. Sim. E então, sim, esses indivíduos promoveram essas ideias como uma forma de combater o historicismo na Reforma Protestante. Bem, isso é interessante, porque o motivo pelo qual eles fizeram isso é porque tantos dos reformadores, e há muitos, listas inteiras deles, todos eles apontavam para a Igreja Católica, não apenas para a Igreja, mas especificamente para o Vaticano e para o Papado como uma função, certo? E nós nunca falamos sobre o Anticristo como sendo o próprio Papa, porque muitos papas já vieram e se foram. É a cadeira do papado. Todos eles apontavam para eles ou para o papado como o anticristo. Então eles pensaram, bem, vamos tirar o foco de nós. Vamos inventar alguma teologia de que o papado ou que o anticristo veio no passado ou ainda está por vir no futuro. E quantos protestantes aceitaram isso? A teologia de hoje. Bem, sabe, olhando para isso, eles tiveram que criar os jesuítas para tirar o foco. Basicamente, tirar o foco da Igreja Católica. Mas veja, acho que você mencionou isso antes, James. Você disse que a Inquisição está sendo minimizada por muitas pessoas hoje em dia. Eu estava ouvindo um episódio do Walter Veith no canal dele, Clash of Minds, e lá ele destacou um trecho de um nacionalista cristão proeminente, que disse que, sabe, muita gente fala sobre a Inquisição e a Idade das Trevas e comenta sobre como aquilo foi horrível, mas na verdade isso não era bem assim para a maioria dos cristãos daquela época. Muitos diriam que a Idade das Trevas foi terrível, sabe? E que estavam queimando bruxas, sabe? E todo mundo era oprimido pelo cristianismo e pelo clero, e que foi simplesmente uma época horrível, horrível. Enquanto que, naquela época, a maioria discordaria, a maioria durante aqueles séculos diria, não, a cristandade é maravilhosa. Nós amamos Cristo. Nós amamos a igreja dele. Estamos fazendo avanços incríveis. Expulsamos as trevas e espíritos demoníacos literais das tribos do norte da Europa, de vários lugares e das Américas e todo esse tipo de coisa. E estamos fazendo progressos incríveis, descobertas incríveis, traçando novos mapas, inovando e inventando. Então, eu sou da opinião de que toda essa ideia de Idade das Trevas é uma operação psicológica. Eu acho que a Idade das Trevas foi, na verdade, uma era de ouro. O chamado Grande Iluminismo é o feitiço sombrio do Ocidente e, na verdade, vivemos hoje uma verdadeira Idade das Trevas. Então, a questão é que existe essa minimização, como você disse, da Idade das Trevas, quando tudo isso estava acontecendo, quando cristãos verdadeiros estavam sendo caçados e perseguidos, e isso está sendo ignorado. É como as pessoas que negam o Holocausto? Eu estive lá na Áustria e na Alemanha e eu sentei ali e realmente entrei e vi os fornos onde mataram pessoas. Eu estive nos campos de concentração e negar o Holocausto e dizer, não morreram tantas pessoas assim, é simplesmente uma negação total da história. Mas ainda assim, há pessoas semelhantes que vão e negam a Reforma Protestante, a Inquisição, as trevas do que o povo de Deus foi perseguido por meio de... E presumo que esse nacionalista cristão era obviamente americano. Sim? Tipo, estamos vivendo na América, um país que foi fundado por pessoas que fugiam daquela tirania, que estavam sendo perseguidas. Certo. Sim. Quais são os números? Tipo uns 50 milhões ou mais, algo assim. Então, acho triste quando isso acontece. Acho que é aí que as pessoas se esquecem do que significa ser protestante. Significa protestar contra o sistema novamente. Vou dizer isso hoje. Ainda estou protestando. E acredito que todos nós aqui nesta mesa ainda estamos fazendo isso. E sim, quero dizer, se nos chamamos de cristãos, e digo isso com todo respeito a essa pessoa aqui, acho que precisamos lembrar o que aconteceu. Porque esses são nossos irmãos e irmãs em Cristo que partiram e em suas vidas, e foram queimados na fogueira e torturados até a morte, para que pudéssemos ter a palavra e a luz de Deus hoje.
Então, se você se lembra do juramento jesuíta sobre o qual falamos no início, uma das coisas que ele menciona é Bing, abaixar-se tanto a ponto de ser um judeu entre os judeus. Aqui está um exemplo, onde Manuel Lacunza, na verdade, escreveu sob o pseudônimo de Juan Yosefet Ben Ezra, como um cristão hebreu. Então ele está literalmente sendo um judeu entre os judeus como uma forma de plantar essa enganação. Aqui está uma evidência desse juramento sendo realmente colocado em prática, e isso é inegável. No Paraguai, eles realmente estabeleceram reduções que, de certa forma, escravizaram alguns dos índios locais. E a própria escravidão, na verdade, não era considerada inconsistente com a lei natural e divina. Você pode ver a instrução do Santo Ofício de 20 de junho de 1866, onde isso foi confirmado. Portanto, eles não se opunham à escravidão. Eles encontraram seu caminho até as cortes dos reis. E Luís XV, seu confessor, era jesuíta. E é preciso refletir sobre como os jesuítas, ao tomarem consciência através da confissão de todos esses pecados que estão ocorrendo, Sim. Isso te dá uma quantidade tremenda de poder nos bastidores para poder ditar o que acontece na vida real. Bem, pense, quero dizer, se você conta seus segredos mais obscuros para alguém e depois, digamos que você está mais exposto ao público e essa pessoa está na corte e simplesmente te aconselha a fazer algo. Sabe, é como se dissesse, eu realmente acho que você deveria assinar este édito. É como se estivesse apenas olhando para você. E você sabe que contou a essa pessoa o segredo mais obscuro que jamais contaria nem ao seu melhor amigo. E você pensaria 2 vezes. Sim? Sim. Eles tinham uma espécie de sistema estabelecido no qual os jesuítas respondiam aos provinciais e os superiores ao geral. Basicamente, estou estabelecendo que, para mim, essa é apenas a minha percepção. Olhando para isso, é meio que o projeto final do diabo como acusador dos irmãos, onde você teria alguém abaixo de você que poderia relatar para alguém acima de você e contar ao seu superior todos os seus defeitos e todos os seus erros. Então, é um sistema meio bagunçado a forma como eles organizaram tudo. E quando eu fiz esse segundo documentário sobre The Chosen no nosso canal Little Light Studios, o segundo, quero dizer, fizemos um separado. E então eu fiz este especificamente sobre a conexão com sociedades secretas. Os jesuítas também são conhecidos por basicamente comandarem os maçons. Por que eu digo isso? É porque os próprios maçons dizem isso. Existe um documento que você e eu encontramos, na verdade você encontrou primeiro, onde os maçons admitem que apenas os maçons de mais alto grau percebem que, na verdade, estão sendo comandados pelos jesuítas. E eles dão todos esses motivos para explicar por que isso acontece. Isso está presente, você pode encontrar em várias partes diferentes dos cultos deles. No livro Freemasons Magazine, a Masonic Mirror, volume 4, que é do século XIX, uma publicação maçônica, diz na página 399: os irmãos e companheiros dos maçons são os scholastici e codutores espirituales dos jesuítas. Para os temporais ou seculares, os jesuítas ainda não são membros da ordem. Eles não devem fazer a própria vontade, pois a ordem dos jesuítas exige obediência absoluta. E os jesuítas seculares ainda não sabem que a maçonaria está sob a direção da ordem. Os segredos e o segredo dos maçons aludem aos segredos dos Nostri ou Notres. O Vale de Josafá, inclusive, pela sua inicial J, representa os jesuítas e simboliza toda a superfície do globo. Onde os maçons não devem saber que são escravos dos jesuítas. Aliás, eles certamente não sabem disso. A palavra mosaico se referindo ao pavimento. Dizem-nos que está escrito em itálico para simbolizar o artifício de Moisés, que soube cegar o povo de Israel para torná-los seus partidários. A estrela flamejante é o Sol, o emblema da ordem, o símbolo da onipotência. O mestre maçom representa o chefe dos Notres, ou Nostri, e faz referência ao general. Os 4 princípios, os 4 votos dos jesuítas iniciados. Então, o que essa publicação maçônica está dizendo é que os maçons estão diretamente subordinados aos jesuítas, mas isso apenas nos níveis absolutamente mais altos. Os maçons estão cientes disso. Mas também, quando você observa a sobreposição entre os cavaleiros templários, os jesuítas e os maçons, há sobreposição ali também.
Então é quase como se fosse um sistema triangular dessas 3 organizações trabalhando juntas, algumas delas nem mesmo sabendo que estão sendo controladas pela outra. Vamos direto aos escritos de Albert Pike, um maçom do 33º grau e soberano grande comandante do rito escocês da jurisdição sul. Tenho bem aqui na minha frente este livro, Moral e Dogma da Maçonaria. Basicamente, esta é a religião deles. É aqui que eles dizem, isto é o que acreditamos. Agora, no capítulo 17, Pike escreve: os templários, ou pobres companheiros soldados da sagrada casa do templo destinada a ser reconstruída, tomaram como modelos na Bíblia os maçons guerreiros de Zorobabel, que trabalhavam segurando a espada em uma mão e a colher de pedreiro na outra. Portanto, foi por isso que a espada e a colher de pedreiro eram as insígnias dos templários, que posteriormente se ocultaram sob o nome de Irmãos Maçons. O nome Frères Maçons em francês foi corrompido em inglês para Freemasons. Então Pike não está apenas fazendo um comentário casual aqui. Ele está traçando uma conexão direta entre os Cavaleiros Templários e as origens da maçonaria. E no capítulo 30, ele vai ainda mais longe, revelando o que aconteceu pouco antes de Jacques de Molay, o último grão-mestre dos Templários, ser executado. Os Templários foram gravemente acusados de cuspir em Cristo e negar Deus em suas cerimônias de iniciação. De obscenidades grosseiras, conversas com demônios femininos e da adoração de um ídolo monstruoso. O fim do drama é bem conhecido, assim como a forma como Jacques de Molay e seus companheiros pereceram nas chamas. Mas antes de sua execução, o chefe da ordem condenada organizou e instituiu o que depois passou a ser chamado de maçonaria oculta, hermética ou escocesa. Na escuridão de sua prisão, o grão-mestre criou 4 lojas metropolitanas, em Nápoles, para o Oriente, em Edimburgo, para o Ocidente, em Estocolmo, para o Norte e em Paris, para o Sul. As iniciais de seu nome, JBM, encontradas na mesma ordem nos 3 primeiros graus, são apenas uma das muitas provas internas e contundentes de que essa foi a origem da maçonaria moderna. Eu também tenho aqui uma Bíblia maçônica. Quando você a abre, há um diagrama nela com o plano da ordem da maçonaria. Bem aqui, na estrutura da maçonaria, você pode ver os Cavaleiros Templários e seu símbolo. Agora, a história nos diz que o Papa Clemente V dissolveu oficialmente os Cavaleiros Templários em 1312. Mas a questão é, eles realmente desapareceram ou apenas se reinventaram, transformando-se na maçonaria? Justice Pike, uma das maiores autoridades da maçonaria, admite: a ordem desapareceu de uma vez. Seus bens e riquezas foram confiscados e parecia ter deixado de existir. No entanto, ela continuou viva, sob outros nomes e governada por chefes desconhecidos, revelando-se apenas àqueles que, ao passar por uma série de graus, provaram ser dignos de receber o perigoso segredo. Agora, em sua famosa série Total Onslaught, o Dr. Walter White mostrou algumas fotos dele visitando um santuário. Preste atenção à semelhança da simbologia entre os maçons e os templários. Agora, vamos entrar um pouco na história. Vou levar vocês a este belo palácio. Onde vocês acham que fica? Fica em Jerusalém. E é Notre Dame, Vaticano. E é aqui que o Papa tem sua representação em Jerusalém. É um palácio digno de um rei. A bandeira do Vaticano está hasteada do lado de fora. E aqui está o Palácio dos Cavaleiros, o Patriarcado Latino. Foi aqui que os Cavaleiros Templários originalmente tinham um local. Se você entrar, há um altar interessante. E ao olhar para o altar, você verá algumas figuras aqui. Esta aqui é muito interessante. Deixe-me chegar um pouco mais perto. E o que você vê? Você vê a águia de 2 cabeças, que também é o símbolo usado na maçonaria. Lá está, no altar dos cavaleiros. E o que há deste lado? 2 espadas empunhadas como uma bússola. Fascinante. Portanto, existem muitas figuras maçônicas.
As figuras aqui presentes, as penas da cauda e as penas da águia, lembram muito o que se vê, por exemplo, no verso da nota de $1 e todos aqueles outros símbolos interessantes do círculo com o triângulo e o sol ao redor. E os herdeiros da nuance templária são os jesuítas. Agora, os jesuítas, é claro, são aqueles que, nos bastidores, controlam muitas coisas. Até mesmo Helena Blavatsky, uma ocultista altamente influente e adoradora de Satanás, conecta os jesuítas aos cavaleiros templários. Então, Blavatsky disse que as versões modernas dos templários foram, na verdade, inspiradas e influenciadas pelos jesuítas para tentar cristianizar aquilo em que os templários realmente acreditam. E, claro, especialmente aquelas vertentes que estão conectadas com a maçonaria. Não somos apenas nós que estamos fazendo essas conexões. Vamos dar uma olhada novamente na série Total Onslaught de Walter White, onde ele mostra como os cavaleiros, templários, jesuítas e maçons são basicamente a mesma coisa. O cristianismo e as sociedades secretas podemos resumir da seguinte forma: a antiga religião babilônica deu origem ao cabalismo. Através de suas seitas e outras, o gnosticismo surgiu, e o gnosticismo foi fundado por Simão, o mago. Isso vem de nenhuma outra fonte senão Histoire de la Magie, de Eliphas Levi. Uau, essa é uma fonte maçônica de alto nível. Então, no gnosticismo, fundado por Simão, o mago. Depois, esse gnosticismo, com sua doutrina secreta, foi eventualmente, ao longo do tempo, através de muitas organizações intermediárias, transmitido aos Cavaleiros Templários. E os Cavaleiros Templários eram um grupo de uma ordem católica romana, se preferir, que foi designado para proteger o local do templo. E eles tinham fortes ligações com sociedades islâmicas, os ismaelitas, os carmatitas, os fatimitas, os drusos e os assassinos. Agora, os templários, eles transmitiram suas informações secretas internas aos Rosacruzes e aos jesuítas. Os jesuítas, por sua vez, formaram e criaram a maçonaria. E a maçonaria foi criada como o braço protestante da Igreja Católica Romana. Sem que eles soubessem, iludidos, enganados, se preferir, a fazer o trabalho que Roma queria que eles fizessem para que Roma pudesse ficar nos bastidores. Enquanto a maçonaria fazia isso por eles. Então não eram eles, eram os outros. E eram principalmente protestantes que estavam fazendo isso. E não estava errado. Muito inteligente. Muito, muito inteligente mesmo. Sim, eles obviamente têm uma estrutura bastante elaborada. Você pode ter noviços, escolásticos, coadjutores temporais até chegar ao mestre jesuíta. Leva anos para chegar a esse nível. Você... Sabe, olhando para esses níveis, não acho que os noviços necessariamente façam aquele juramento jesuíta extremo. Sim, provavelmente é esse o caso. Porque se existissem, acho que você veria muito mais cópias disso por aí. Acho que você provavelmente chega a esse nível extremo depois de anos na função, quando está perto do topo. Sim. Provavelmente é parecido com a maçonaria, sabe? Como a maioria dos maçons iniciantes não tem a menor ideia do que está se metendo. É realmente quando você está em um nível mais alto, e como aquele documento maçônico dizia, só quando você está em um grau mais elevado como maçom, é que realmente percebe que está sendo controlado pelos jesuítas. O Vale de Josafá, inclusive pelo seu J inicial, representa os jesuítas. E simboliza toda a superfície do globo, onde os maçons não devem saber que são escravos dos jesuítas. Aliás, eles certamente não sabem disso. Sim, o general dos jesuítas sempre esteve em relação ao Papa muito parecido com um poderoso grande feudo da Idade Média em relação a um senhor supremo titular fraco. Então, de certo modo, pela doutrina de Guri sobre os jesuítas, vemos que é uma ordem muito poderosa, talvez até acima do próprio Papa. E os jesuítas se gabavam disso. Você pode ver onde eles dizem que nosso Padre Geral, como todos sabem, governa a própria Roma e o Papa, e fazemos guerra à nossa vontade entre um príncipe e outro, entre o príncipe e seus súditos. Usurpamos domínio sobre cidades e países, sem temer que nossas ações sejam descobertas. Como nosso comércio é principalmente com grandes homens, sabemos todo o segredo público e podemos, de maneira singular, eliminar hereges e inimigos da corte romana.
Então, este é o atual general hoje, Arturo Sosa. E se voltarmos aos livros de história, em muitos casos, eles chegaram a um poder tal que, quando o italiano Acquaviva se tornou padre-geral, ofereceu sua mão para ser beijada, assim como o Papa ofereceu seu dedo do pé. Já ouvi dizerem que ele é o Papa Negro. Sim. E depois você tem o Papa de frente, que é o Papa Branco. Mas o Papa Negro realmente controla tudo muito mais do que o Papa normal, não é? Sim. Então, lemos aqui que um deles. Dosa pregou blasfemamente nestes últimos dias. Deus nos falou por meio de seu filho Inácio, por quem ele designou o herdeiro de todas as coisas, por meio de quem também criou o mundo. Uau! O quê? Espere. Então agora, Inácio é o criador do mundo? Colocaram ele no lugar de Cristo. Isso mesmo. Isso é loucura. Leia isso mais uma vez para mim, sim. Nestes últimos dias, Deus nos deu seu filho Inácio, nomeado herdeiro de todas as coisas e por quem criou o mundo. O quê? Então, vamos dar uma olhada em algumas das obras aqui. Estes são os exercícios espirituais. Um dos pontos aqui é este, que o que vejo como branco, acreditar que é preto, se assim determinar a hierarquia da igreja. Ou seja, acreditarei que aquilo que vejo como branco é preto, se a hierarquia da igreja assim o determinar. Então, basicamente, você deveria entregar até mesmo sua capacidade de raciocínio, de modo que nem poderia enxergar a realidade básica sem a permissão do Papa. Mas, vamos dar uma olhada aqui. Nesta obra, vemos que na contracapa, o Papa está alimentando o fogo que queimou Londres. Os jesuítas meio que começaram incêndios em todos os cantos do mundo, e foi exatamente isso que eles fizeram, tanto que chegou um ponto em que os governantes não aguentaram mais. Eles acabaram sendo expulsos de Paris, Portugal e Espanha. Este relato aqui, de 1762, feito pelo simpatizante jansenista Abade Chauvelin, que denunciou a Constituição da Sociedade de Jesus, que foi publicamente examinada e discutida em uma imprensa hostil. Eles deram um aviso de que, quando esses jesuítas fossem expulsos, se um único jesuíta, mesmo doente ou moribundo, ainda fosse encontrado na região. Sob seu comando após o embarque, prepare-se para enfrentar execução sumária. Basicamente, eles eram expulsos sob ameaça de morte se errassem uma única vez. Aqueles que prestaram o juramento prestarão suas vidas ao desserviço. O Papa, então suponho que eles preferem morrer a ceder. Sim, e no fim das contas, embora os governos tivessem percebido que os jesuítas haviam sido expulsos e tentassem expulsá-los também, ainda havia rumores. Em certo momento, dizia-se que os jesuítas, nos tempos de Belarmino, haviam realmente matado e envenenado o Papa Clemente VIII. A situação ficou tão grave que o Papa Clemente XIV acabou emitindo uma supressão contra eles. Então, eles foram suprimidos por Roma. Acho que Roma já tinha tido problemas demais. Como resultado, a imagem ficou ruim, mas pouco tempo depois, eles foram restabelecidos em 1814. O Papa Pio VII devolveu o poder aos jesuítas. E Brian, o que lemos sobre John Adams aqui? Não estou feliz com o renascimento dos jesuítas. Enxames deles se apresentarão sob mais disfarces, já assumidos até mesmo por um chefe dos boêmios, como impressores, escritores, editores, professores de escolas, etc. Se alguma vez uma associação de pessoas mereceu a danação eterna nesta terra e no inferno, é a Sociedade de Loyola. Contudo, com o nosso sistema de liberdade religiosa, só nos resta oferecer-lhes um refúgio. Palavras muito fortes. Sim. Você sabe, muita gente fala sobre a ordem jesuíta e diz: isso é só um monte de teoria da conspiração. Olha, você acabou de ver John Adams escrevendo para Thomas Jefferson, entendeu? Ele assinou a Declaração de Independência. Isso não é como uma história de tabloide, sabe? Isso é como um registro histórico verificável. Bem, alguns dizem que isso é passado, mas não acreditam que ainda estejam agindo ativamente como aqueles jesuítas hoje em dia. Mas acho que há muitas evidências disso de que ainda está acontecendo. Bem, eu queria que você me mostrasse quando, de repente, eles decidiram. Agora somos os bonzinhos. Sim, exatamente. Onde é isso? Sim. Bem, nesse caso você teria que desistir de Roma. E também, mais uma vez, voltando ao documentário feito sobre os escolhidos, por que todos esses laços ainda seriam tão fortes e ainda existiriam? E a influência seria tão grande se eles tivessem mudado completamente? Sim. Agora, isso foi uma confissão de algumas das crenças deles bem aqui, acreditando que eles, dois deuses, um é filho, pai e mãe, metaforicamente de acordo com a geração eterna. Mas para eles, os termos mãe e pai
podem ser igualmente atribuídos a Deus e à Virgem Santíssima, como se ambos fossem hermafroditas. Uau! É muito semelhante ao gnosticismo presente na igreja primitiva. Mas eles também disseram que acreditam em Jesus Cristo, o único Filho de Deus em sentido metafórico, segundo uma geração eterna e temporal. E você pode ver, na verdade, parte dessa confissão ou desses princípios contidos em Alfonsos de Vargas, de Reges e Príncipes, bem aqui. E parte desses exercícios envolvia uma separação de todos os amigos e conhecidos. Isso, para mim, me parece muito com o que o diabo fez com Eva, meio que afastando-a de Adão, influenciando no Jardim do Éden. E também por isso eles buscam esses retiros silenciosos, como Andrew Garfield fez, e isso foi por conselho de um padre jesuíta. Sim, e então alguns desses exercícios envolvem, você sabe, orações de respiração, algo muito consistente com os princípios da meditação oriental. Em vez de meditar, por exemplo, sobre a lei de Deus, eles também se faziam como um templo para Deus habitar, mas de certa forma observando como Deus habita nas criaturas, nos elementos, na vegetação e nos animais. É uma ideia bastante panteísta de como Deus habita em tudo. Bem, sabe, e isso é algo sobre o qual acho que devemos talvez dar uma leve palavra de cautela aos nossos espectadores, porque existem livros de uma nova ordem que foram impressos, que se infiltraram até mesmo no Adventismo do sétimo dia, que na verdade possuem algumas das características básicas dos exercícios espirituais de Loyola. Sim. E eu me lembro de estar em uma igreja local e ter um livro. A ideia surgiu e foi tipo, bem, é isso que vamos estudar pelos próximos 3 meses. E você lê esse livro, e isso é levado para uma igreja adventista do sétimo dia. Você lê esse livro, e há exercícios ali em que você faz uma oração e pensa em cada palavra e no que ela significa. E você ficava ali meio que fazendo orações repetitivas e coisas assim. E James, você provavelmente pode me contar mais sobre isso, mas isso lembra bastante muitos dos exercícios espirituais de Loyola. Estou certo em pensar assim? Me explique melhor isso. Sim, essa também foi a minha impressão quando olhei para aquele livro. Então isso era uma preocupação. Então eles acabaram se envolvendo, no fim das contas, com as artes ocultas, cura astrológica. Podemos ver um exemplo disso bem aqui com Athanasius Kircher. Ele também esteve envolvido com a lanterna mágica e o som surround, de certa forma. Você pode ver alguns desses princípios que foram, em última análise, incorporados em Hollywood. Agora, no que diz respeito à lei de Deus, podemos ver exemplos de como eles perverteram a lei de Deus, afirmando que clérigos que cometem o crime de sodomia não incorrem na penalidade da bula, se isso não for praticado mais do que 2 ou 3 vezes. Envolver-se antes da bênção do casamento não é pecado ou é um pecado leve, mas também é conveniente se o casamento for muito adiado. Todos os nomes que as Escrituras dão a Cristo, uma vez que parece que ele está acima da igreja, todos esses mesmos nomes são dados ao Papa. Se o Papa ordena que vícios sejam virtudes e virtudes ou vícios, o homem é obrigado a acreditar nisso, a menos que ele desejasse pecar contra a sua própria consciência. Você também pode ver aqui que um homem pode ser justificado mesmo sem amor. O quê? Então é a salvação. Funciona nesse ponto? Basicamente sim. Que era legal. É lícito usar o conhecimento adquirido com a ajuda de um demônio? Uau! É lícito usar o conhecimento adquirido com a ajuda de um demônio. Sabe, isso me lembra de como a CIA falaram sobre como eles tinham videntes remotos. Certo. Na verdade, houve um episódio no programa do Sean Ryan em que eles tinham um cara que era militar, mas ele tinha um vidente remoto que trabalhava para a CIA. Vamos. Portanto, segundo o pensamento jesuíta, isso é perfeitamente normal. Você pode fazer isso. Ele perguntou se ela já tinha feito visualização remota da crucificação. Isso é interessante e deveríamos incluir. Ela basicamente começou a piscar os olhos. Ela ficou meio desligada. Foi como se um demônio, nem conseguisse responder à pergunta. Acho que há algum tipo de possessão demoníaca aí. Havia também toda aquela história da Arca da Aliança que eles estavam abordando, mas não vamos entrar nesse assunto. Sim, com certeza. Veja como permitiram o roubo. Se caso não obtiverem igualdade no tribunal sozinhos, os domésticos podem. Eles se compensam extrajudicialmente em segredo. Mas, sabe, eu acho que se alguma vez você precisar de provas de que os jesuítas, especialmente em sua origem, e acredito que ainda hoje, e principalmente nos níveis mais altos, não são cristãos, é isso aqui. O problema é que eles dizem, sim, basicamente recebemos ajuda de Satanás e tudo bem. Sim.
Então aqui podemos ver também, e claro, alguns desses livros que os jesuítas escreveram, dos quais temos cópias, encontramos também o Vicarius Philae Dei lá. Você pode explicar o que é isso? Sim, o nome 666, que soma 666. Sim, em números romanos. Sim, temos outros vídeos em nosso canal que abordam esse assunto em detalhes, então dê uma olhada neles. Este trabalho jesuíta aqui de Peter. A Lagona disse que se Deus disser para matar, roubar e fornicar, é nosso dever. Então pense no que porta isso abre para o pecado. Porque ele disse para não fazer todas essas coisas, muito especificamente. Então, eles devem servir a outro Deus. Sim. Eu ia dizer, fico me perguntando qual Deus eles servem, porque o meu Deus bíblico não diz isso. Bem, quero dizer, podemos voltar ao outro slide, mas digamos que está tudo bem obter conhecimento de um demônio. Quero dizer, mas você pode destrinchar. Na verdade, é só a teologia deles. Mas é realmente a natureza de Deus, certo? Tipo, a noção de tormento eterno, certo? Não é um Deus amoroso. Então, se você sente prazer no tormento de assistir pessoas queimarem por milhares de anos... E o diabo era um assassino desde o princípio. E diz literalmente, sabe, se Deus lhe disser para matar, então está tudo bem. Certo. Acho que isso remonta à história de como a Igreja Católica foi fundada. Se você realmente entender como tudo começou, alguns católicos acreditam que a Igreja Católica já existia há algum tempo. Nos tempos bíblicos, o que não é preciso. A teologia é muito diferente. Mas enfim, tudo começou quando o imperador Romano Constantino teve uma visão ou um sonho pouco antes de ir para a batalha. Ele teve essa visão de uma cruz. O Kairos? Sim. E dizia, com este sinal vencereis. Era uma cruz cristã. Então ele disse, ok. Então ele imprimiu aquela cruz nos escudos de seus homens. Eles conquistaram. Ele disse, bem, acho que agora sou cristão. Então ele começou a misturar, e talvez tenha sido genuíno, não sei, mas ele começou a misturar suas crenças romanas, adorando o Sol, Saturno e todos os planetas, com algumas de suas crenças cristãs. E muito lentamente, a partir disso, e isso é tudo histórico, vocês podem pesquisar, muito lentamente disso acabou surgindo a Igreja Católica Romana. A Igreja Romana recebeu o poder dos estados e disso surgiu o catolicismo, certo? E é por isso que se chama catolicismo romano, porque é de Roma, é romano. Ainda é a origem disso. Ela realmente se desvia do protestantismo e, eu diria também, do cristianismo bíblico especificamente, justamente por esse motivo. E, portanto, acredito que há muitos católicos que são muito genuínos em sua fé, e acredito que muitos deles se morrerem. Nunca tendo conhecido a verdade, mas, como você disse, tendo vivido de acordo com a luz que lhes foi dada, a Bíblia diz que Deus relevará a ignorância deles. No entanto, logo em seguida, é dito que Deus faz um chamado, mas que venham ao arrependimento uma vez que conheçam a verdade. E eu concordo com você que acredito que muitos deles também estarão no céu com o conhecimento que possuem. Na verdade, durante a Idade das Trevas, eles não tiveram outra opção senão se tornarem católicos. Certo? Certo. Assim, encontramos nos escritos deste jesuíta que, se alguém consultar as estrelas, essa adivinhação poderá estar isenta de todo o pecado. É interessante notar que, dentro da Babilônia, encontramos evidências de astrologia. Mesmo em tempos mais recentes, encontramos isso bem aqui. Existiu uma vidente americana, John Dixon, que confessou ter aprendido com um astrólogo caldeu e um padre jesuíta. Os caldeus faziam referência aos babilônios. Certo. E você pode encontrar exemplos de como ela era muito envolvida com a astrologia antigamente. Mas por falar em assassinato, os jesuítas ensinavam que era lícito matar aqueles que ferem nossa honra ou nos cobrem de infâmia diante de pessoas de destaque. Você pode ver aqui que eles disseram que certos atos não eram punidos de acordo com a lei comum e que se um homem se tornasse um incômodo para a sociedade, o filho poderia legalmente matar o pai. Nas obras deste jesuíta havia isto, um poema específico bem aqui, e eu não vou ler tudo isso, mas obviamente é algo muito, digamos, grosseiro no que realmente aborda aqui. Você pode ver que os jesuítas realmente incorporaram o princípio do faça o que quiser em seu sistema de crenças. E isso se dava, de certa forma, pelo princípio aqui de que, se você está invencivelmente convencido de que mentir é um ato de virtude para salvar um amigo, sua mentira será uma obra de misericórdia. Se você acha bom matar um homem que blasfema, esse homicídio será uma obra religiosa. Então, eles acabaram adotando o princípio de que, basicamente, se você acha que algo é de determinada maneira,
esse pensamento abençoa sua ação, mesmo que seja contrária à lei de Deus. Assim, as intenções direcionadas eram uma forma de, basicamente, em boa consciência, desobedecer aos mandamentos de Deus. E faze o que tu queres é uma afirmação do satanista Aleister Crowley. Também era chamado a besta, porque ele era extremamente mau. E ele dizia lá, faze o que tu queres. Isso será toda a lei, não os mandamentos de Deus. Certo? Todas essas citações me lembram do homem mais perverso que já existiu. E na verdade você vê pessoas como Jay-Z, eles usam, sabe, isso... Faz o que tu queres. Sim, e você vê isso em Hollywood e entre celebridades. Ele estava na capa dos Beatles, uma das capas dos Beatles também. Tipo, ele tinha um monte de gente. E ele estava se escondendo. Apocalipse 21, versículo 8, que diz: mas os covardes e os incrédulos e os abomináveis e os assassinos e você... e os impuros, e os feiticeiros, e os idólatras, e todos os mentirosos terão a sua parte, no lago que arde com fogo e enxofre, que é a segunda morte. Ou seja, as escrituras não poderiam ser mais claras sobre esses pontos. E, no entanto, você encontra aqui citações desses autores que o contradizem diretamente. Sim, sim. E precisamos orar por todos os envolvidos nisso para que se arrependam. Deus ainda ama essas pessoas. E ele venceu. Eu penso em Deus. Chora por qualquer uma dessas pessoas que faleceu sem ter se arrependido. Sabemos que haverá um chamado para sair. Meu povo. Sim, sair da Babilônia. Sim, então... Eles estão. Isso acabou se estendendo, no fim das contas, para coisas como o suicídio também. Mas o jesuíta Antônio Casnetti disse: faça o que sua consciência disser ser bom e ordenado. Se, por erro invencível, você acreditar que mentir ou blasfemar é ordenado por Deus, blasfeme. Então... Este aqui diz que uma prostituta pode legitimamente receber pagamento, mas ela não deve colocar o preço muito alto. Ou seja, eles não queriam que suas meretrizes cobrassem preços altos. Ah, sim, por quê? Eles querem usá-las? Essa seria a pergunta. Ou seja... Isso que você está dizendo, eu disse... Antes, desde que seja 2 ou 3 vezes, tudo bem. Então, as escrituras aqui, na fé de milhões, disseram que, fato simples, a Bíblia, como toda letra morta, exige um intérprete vivo. Portanto, as respostas da caixa de perguntas também se referem à Bíblia como um livro morto e sem voz. Mas eles dizem que nenhum católico tem as escrituras como cera de nariz, ou como letra morta, ou como uma regra lésbica. A regra é para nós a mais certa e a letra é a mais viva e vital. Mas a maneira como eles chegam a essa conclusão é porque tem o Papa para ir e interpretá-la para eles. Caso contrário, para os protestantes, eles a chamam de letra morta. Agora, também houve essa afirmação que Blaise Pascal, que era jansenista, meio que se opôs aos jesuítas, e ele escreveu aqui as declarações de Leonard de Lescia, onde Lescia afirmou no artigo 4 que as mulheres não pecam mortalmente, que se oferecem para serem vistas pelo jovem por quem acreditam ser vergonhosamente desejadas. Este jesuíta, Lorenzo Campeggio, disse que um padre que se casa comete um pecado mais grave do que aquele que tem muitas concubinas. O jesuíta Leonard Lessius afirma ser lícito matar quem tente agredi-lo com um soco ou tapa para evitar desonra inevitável. Nossa! E quanto a dar outra face, como Jesus disse? Bem, esse é o problema. O próprio Robert Bellarmine elogiou o terrorismo, mas também diz que acusa Lutero de ser ignorante. Por pensar que a igreja nunca queimou ninguém, porque ele disse que a igreja havia queimado, quase um número infinito foi queimado ou de outra forma executado. Ele fala sobre o utilitarismo do terrorismo e como este foi eficaz na eliminação dos donatos, maniqueus e albigenses. Espera aí, isso me faz pensar. O quanto eles estiveram envolvidos em atos terroristas recentes? Sim, você... Saber? Sim? Bem, esta sentença aqui disse que um papa pode matar com uma única palavra. Para. Tendo recebido o pasto para as ovelhas, não recebeu ele o direito de degolar os lobos? Sim, este aqui diz que as crianças, são obrigadas a denunciar seus pais ou parentes que sejam culpados de heresia. Mesmo sabendo que serão queimados, podem deixá-los passar fome ou matá-los. São inimigos dos direitos humanos. Foi o que houve no massacre de São Bartolomeu em 1572. Edmund Auger, jesuíta, pregou em Bordeaux sobre a noite de São Bartolomeu, chamando-a de execução divina.
Afirmou que o julgamento seguiria para lá dias depois, quando ocorreu o novo massacre. Vocês não têm uma moeda sobre isso? Temos sim. Sabe, na verdade, o livro O Grande Conflito fala sobre o massacre da Noite de São Bartolomeu. O massacre da Noite de São Bartolomeu que aconteceu em 1572. E nós realmente temos uma moeda que é mencionada em O Grande Conflito, que foi cunhada basicamente em comemoração a esse evento. Então, sabe, a questão é que você pode ler sobre grande parte dessa história dos jesuítas em O Grande Conflito. E então nós, como adventistas, sabe, fala-se muito sobre O Grande Conflito, mas realmente precisamos entender o quão bom um livro de história ele é. Ah, com certeza. É absolutamente fantástico, sabe? Nós temos falado sobre isso nos nossos episódios anteriores. Na verdade, existe uma maneira de você compartilhar O Grande Conflito com outras pessoas. E veja, eu tenho meu celular bem aqui, e se eu pegar meu celular, na verdade, eu tenho um cartãozinho aqui, e este é o cartão de compartilhamento do Grande Conflito. E se você tirar isso, pode simplesmente guardar na sua carteira. E se você conhecer alguém ou encontrar alguém, tem um código QR no verso. Você pode entregar isso para a pessoa e ela pode acessar e assistir a vídeos sobre o Grande Conflito. Eles também podem ouvir o Grande Conflito. Dramatizar parece uma versão de... Eles têm muitos recursos diferentes nesse link. Então, se você tiver isso, é uma maneira muito fácil de compartilhar a grande controvérsia. Sabe, muita gente não carrega um livro consigo e muita gente não lê tantos livros como antigamente. Muita gente consome mídia, né, assiste a vídeos, consome conteúdo online. Então, acho que essas são como as folhas modernas do outono, que supostamente deveriam murchar. E então, se você está assistindo a isso hoje, queremos tentar esgotar o estoque deles. Então, por favor, compre o máximo que puder. Queremos vender todos os produtos e garantir que cheguem às pessoas em quantidade suficiente. Eu diria que se você nunca ouviu falar de O Grande Conflito, este é um dos melhores e mais importantes livros. Além da Bíblia, é um dos melhores que você vai ler na vida, porque ele expõe perfeitamente tudo isso de que você está falando e também mostra o futuro para onde estamos indo em breve, segundo a profecia bíblica. Então, falando daquele juramento que mencionamos no início, aqui estão algumas evidências de obras dos jesuítas, que ao tirano que governa, posso recorrer à justiça. Se de outra fonte alguém governa tiranicamente um domínio adquirido de forma justa, não pode ser privado dele. Privado disso sem um julgamento público. Uma sentença já foi proferida, no entanto, qualquer um pode executá-la. Então, novamente, eles viam o Papa como tendo a autoridade suprema para poder privar alguém de seu governo. No caso de um rei herege, ele pode ser tratado como um tirano completo e, consequentemente, pode ser morto por qualquer indivíduo particular. E eles diziam que era o Papa quem detinha o poder de corrigir reis, até mesmo ao ponto de depô-los do reino. Assim, você pode ver como isso se traduziria nos princípios que justificavam o assassinato e a violência. E há muitas outras citações contidas neste livro, disponíveis em archive.org, intitulado The Engineer Corps of Hell, o Corpo de Engenheiros do Inferno. Isso foi divulgado. Na verdade, acho que é um livro maçônico, mas que obviamente detalha algumas citações dos jesuítas. Acho que nem todos os maçons entendem completamente o que os jesuítas representam. Sim, sabe, eles tinham livros como este, mas eu rastreei várias dessas citações até o latim original e elas conferem. Mas isso é tão interessante. Novamente, há uma sobreposição clara entre os maçons e os jesuítas. Sim. E quando me referi anteriormente sobre os cavaleiros templários e os maçons terem sobreposição, isso você pode encontrar em uma fonte maçônica de alto nível. Chama-se Morals and Dogmas, Moral e Dogma, de Albert Pike, que é tipo a fonte de primeira linha. É quase como se nós tivéssemos a Bíblia enquanto eles têm a moral e os dogmas, novamente onde ele escreve ali. Como? Historicamente, os templários foram destituídos pelo Papa e ficaram clandestinos, mas ele diz que eles viraram maçons. Então, maçons, jesuítas e templários, todos têm isso. Sim, tudo conectado. É interessante, se você for à Biblioteca Digital do Vaticano, há uma obra aqui de Kaspar Schopp, e é Barblat 2272. Por acaso encontrei isso e estava folheando no site deles. Se eles causaram tanta turbulência e paz com seus ataques e livros, trouxeram os suecos para o império, voltaram os saxões contra o imperador, eles envergonharam e desonraram o imperador e a corte imperial diante do mundo inteiro. Eles nem sequer pouparam o trono de Roma. Eles o tornaram motivo de chacota através de escritos e ações públicas.
Então, obviamente, até mesmo dentro de Roma, havia uma admissão de que essas pessoas eram realmente extremas, mas ainda assim acabavam revelando o caráter de Roma pelo que ela é. Agora, Alex, temos aqui algumas histórias de eventos mais recentes que vêm acontecendo. Conte-me um pouco sobre essa história. Bem, você sabe, houve um famoso padre católico chamado Charles Schineck, e ele tem um livro fascinante chamado 50 anos na Igreja de Roma. E, na verdade, ele detalha a sua conversão para longe do catolicismo e fala sobre alguns dos crimes hediondos que testemunhou. Ao longo de sua infância, ele foi criado como católico desde o berço, e ele conta como um mecânico protestante veio até sua casa uma vez e como ele realmente apreciou a maneira como o protestante lidava com as coisas. Ele fala sobre muitos dos males que estavam acontecendo. E houve, de fato, um processo interessante por difamação em que Charles Schineck foi representado por um advogado, e esse advogado era ninguém menos que Abraham Lincoln. Uau! Portanto, é uma leitura fascinante sobre sua história e sobre os motivos que o levaram a se converter ao protestantismo. E Abraham Lincoln também teria sido assassinado pelos jesuítas. Sim, e na verdade há bastante informação sobre isso. E James, talvez você possa abordar esse assunto. Onde existe uma citação atribuída a Lincoln, basicamente, ao final daquele julgamento, porque os jesuítas estavam atrás de Schineck, ele apontou isso para Abraham Lincoln e disse que havia cerca de 10 jesuítas presentes no julgamento. E ele disse que percebeu o olhar assassino deles, basicamente que eles iriam atrás de Lincoln e que eles nunca esquecem. E há uma citação em que basicamente Lincoln responde e diz: não importa como ou quando você morre, mas sim que você se mantenha firme e que assim seja. E então você permanece em seu posto e cumpre sua honra e seu dever. Não é a citação exata, mas é basicamente isso. Isso me faz gostar muito de Abraham Lincoln. Sim. E eles não se esqueceram. E existe outro livro que foi escrito chamado O Assassinato de Abraham Lincoln, e fala sobre a ligação dos jesuítas com Mary H. Surratt e alguns outros. E James, talvez você consiga abordar isso com mais informações. Existiram obras como a de Burke McCarty sobre a verdade suprimida do assassinato de Abraham Lincoln, que reconheciam que os jesuítas estavam se infiltrando no Japão e planejando ações. Uma guerra entre os Estados Unidos e o Japão em 1922. Obviamente, aquele livro abordava parte do contexto histórico, talvez o clima que existia na época de Abraham Lincoln. Encontramos também esta interessante carta que vemos ser dirigida ao honorável Carl Wagner, procurador-geral do estado do Texas, sobre a cumplicidade de Lyndon B. Johnson, os mayors de John F. Kennedy e Lee Harvey Oswald. Essa foi uma carta muito interessante que foi enviada. E o autor deste reconheceu que esses assassinatos foram planejados por forças jesuítas do Vaticano. Então, acredito que foi um general que realmente escreveu essa carta. E 27 de novembro de 1963. Mas isso só mostra que não estamos sozinhos em reconhecer nos tempos modernos que eles estiveram envolvidos. Houve outro trabalho que detalhou alguns dos alertas sobre os jesuítas, ou pelo menos sobre Roma, incentivando o Japão a anexar o México, tomar as Filipinas, o Havaí e o Alasca e apagar os Estados Unidos da América do mapa. Agora, isso foi escrito por Jeremiah Crowley em 1913 e, obviamente, foi muito antes de Pearl Harbor, mas você pode ver como pessoas dentro desse círculo já reconheciam os movimentos de Roma e meio que os previam antes de acontecerem. O próprio Hitler confessou que aprendeu muito com a Ordem dos Jesuítas e que ele transferiu grande parte dessa organização para o seu próprio partido. E Walter Schellenberg, o ex-chefe da contra-espionagem nazista, disse que a organização SS foi constituída por Himmler de acordo com os princípios da Ordem dos Jesuítas e os regulamentos e exercícios espirituais prescritos por Inácio de Loyola, sendo esse o modelo que Himmler tentou copiar exatamente. E o próprio Franz von Papen disse que o Terceiro Reich é o primeiro poder que não só reconhece, mas que coloca em prática a hipérbole, princípios do papado. Você... Sabe, Hitler também tinha muito interesse em alguns dos métodos orientais e no budismo e no hinduísmo, né? Esse tipo de área. Uma espécie de misticismo, um culto. Sim, exatamente. Uma coisa que acho interessante é que na igreja jesuíta, que se algum dia formos até lá em Roma, vamos ter que dar uma olhada, é essa obra de arte de Vincenzo Pandolfi, uma peça do século XX.
e ela retrata essa imponente casa de adoração dentro da Chiesa del Gesù, em Roma. E isso só me faz lembrar da encíclica Fratelli Tutti, porque Fratelli Tutti trata justamente de todos se unirem e desse grande e grandioso movimento ecumênico, o plano final dos jesuítas, por assim dizer. Muitas, muitas, muitas portas entrando nessa casa de adoração, certo? Olhe para todos os diferentes estilos de religião que você vê representados, com todos os pequenos lugares de culto ao redor. Sim. Vemos isso novamente hoje, não é? Na profecia bíblica, a ferida será curada eventualmente. E é isso que está acontecendo agora. Está recuperando seu poder. Desde 1798, quando o general francês Berthier capturou o Papa e tirou seu poder, foi quando a ferida foi infligida, o que é simbólico na profecia bíblica para esse evento acontecer. E agora está começando a cicatrizar lentamente. E quando estiver completamente curado, ele terá todo o seu poder de volta, o que é realmente você. Estamos muito perto disso. Mas quantas portas tinha o santuário do Antigo Testamento? Apenas um. Só tenho um. Jesus. Cristo é a porta, sabe? A verdade, o caminho na vida. E o que temos aqui é o anticristo dizendo: existem muitas portas, muitas portas. Você pode chegar a Deus por meio de muitas fés diferentes. E vemos isso refletido em algumas dessas encíclicas, como a Fratelli Tutti e outras que estão chamando todos para se unirem. Mas vai haver uma luta final. Um grande conflito final entre Babilônia, todos os seus aliados, e o remanescente, aqueles que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé de Jesus. Não dela, mas o remanescente de Deus. Restante. Isso mesmo. Exatamente. E assim veremos essa batalha no fim dos tempos. Sim, sabe? Eu acho isso simplesmente fascinante. Você estava falando sobre o que aconteceu em 1798, quando o Papa foi deposto. Sabe, há uma história de bastidores fascinante sobre como essa ferida mortal foi infligida, em que havia um general francês chamado Léonard Dupont, e ele foi baleado e morto em Roma durante tumultos do lado de fora da embaixada francesa. E ele tinha vindo para pressionar alguns dos embaixadores franceses a promover ideias revolucionárias. Mas o problema é que o Papa se recusou a reconhecer o governo revolucionário francês e disse: não vou me encontrar com eles. E foi aí que as tensões explodiram e acabou que o general Berthier entrou e disse: tudo bem. E o levou cativo. E foi quase por causa disso, como se o Papa dissesse: não, estou acima de me encontrar, que aquela ferida mortal foi infligida. Vocês lembram de alguns anos atrás, quando Kenneth Copeland, que é um pastor evangélico proeminente, foi visitar o Papa com um grupo de outros evangélicos? Eu sei que ele foi. Sim, existem fotos dele. Ele fala sobre isso. Kenneth Copeland, sim. Ele já não se identifica muito com a ideia de ser protestante. Não. E então eles tinham esse bispo que mais tarde morreu em um acidente de motocicleta, infelizmente. Ele foi à igreja de Kenneth Copeland e então sim, fez a declaração: o protesto acabou. Literalmente foi isso que ele disse. Ele disse: isso significa que todos vocês agora são católicos. E todos estão rindo, tipo, mas ele está falando sério. Vocês são católicos. Ele está falando sério. Sim. Nós sabemos que nos primeiros 1000 anos havia uma só igreja que era chamada de Igreja Católica. E a palavra católica significa universal, não significa romana. Católica significa: se você nasceu de novo, levante a mão se você nasceu de novo. Você é católico. Eu passei a entender que a diversidade é divina. É a divisão que é diabólica. A Igreja Católica Romana e a Igreja Luterana Protestante assinaram um acordo que pôs fim ao protesto. Isso pôs fim ao protesto de Lutero. Irmãos e irmãs, o protesto de Lutero acabou. Agora é de vocês. Nos bairros há famílias que se amam e famílias que não se amam. Famílias que se unem e famílias que se separam. E estamos agora um pouco, se me permitem dizer, profundamente separados de Deus. Os nossos próprios pecados nos separaram completamente, sim, os nossos erros. Eles são os verdadeiros e grandes vilões de toda esta nossa história humana. Uma longa estrada. Pecado comunitário. Mas de quem é a culpa? Devemos orar ao Senhor para que Ele nos una a todos. E assim somos irmãos, nos damos espiritualmente este abraço e deixamos que o Senhor termine a obra que Ele começou. Porque isso que estamos vendo é um verdadeiro milagre.
O grande milagre da unidade finalmente começou. Começo pertencente à tradição da Igreja Protestante. Agora pare mesmo para pensar sobre isso. Entre o povo do amor, somos chamados de protestantes. Estamos protestando há 500 anos, querido. Quando aquela divisão da igreja aconteceu e aquele espírito de divisão se assentou em seu trono, estamos nos dividindo desde então. Você reconhece James e Betty Robinson ali, ao lado de Tony, e depois Jeff Tunnicliffe. Agora, Jeff é secretário-geral e CEO da Aliança Evangélica Mundial. Essa é uma das maiores associações evangélicas, se não a maior, do mundo. E então, lá na outra ponta, John e Carol Arnett, parceiros do Partners in Harvest em Toronto, Canadá. Você se lembra da bênção de Toronto? A situação se agravou, esses são os pastores, a situação se agravou na igreja deles. E lá estavam eles. E Brian Stiller, embaixador global da Aliança Evangélica Mundial, é o homem bem ao meu lado, ali à esquerda. E o cara alto lá atrás é o doutor Thomas Schumacher. Martin Bucer, Seminário Teológico em Bonn, Alemanha. Agora, eu quero que você observe muito bem cada detalhe dessa imagem. Na noite anterior, tivemos um jantar juntos antes de nos encontrarmos com o Papa Francisco no dia seguinte. Tantos evangélicos em uma só sala. Pessoal, vocês não entendem. Sim, e desde então isso vem acontecendo sem parar. Recentemente vi algo. Francis Chan, é isso? E tem um vídeo dele em que católicos vão à igreja dele e oram por ele e fazem aquela oração toda ecumênica. Pedimos que lhe deis olhos para ver com esperança e anseio o cumprimento de reunir a tua noiva, a igreja. Senhor Deus, que isso toque profundamente todos os nossos corações. Que haja qualquer divisão em tua noiva, a igreja. Senhor, nós apenas te pedimos que inspires nossos corações de todas as formas para superar todo obstáculo, todo preconceito, todo mal-entendido, toda deficiência e que possamos enxergar uns nos outros, irmãos e irmãs, o desejo de sermos fiéis ao teu Filho. Francis Chan também disse que abraçou a Eucaristia, o que também não está de acordo com a Bíblia. Eu estava meio interessado. Fale comigo sobre Francis Chan, porque ele é um evangélico que teve algumas revelações sobre a presença real na Eucaristia, e assim por diante. Eu não sei onde ele está neste momento, mas qual foi a ideia de falar com ele e depois incluí-lo? Porque eu acho que ele é uma espécie de figura de ponte interessante, controverso para algumas pessoas, mas uma espécie de figura de ponte neste momento. Sim, sabe, cada um passa pela sua própria jornada. E se por acaso você for um pastor e estiver passando por uma jornada e honrar essa jornada, o que acontece? Quero dizer, essa é uma pergunta realmente interessante. E para mim, fiquei animado para conversar com ele porque já o tinha ouvido falar antes. E já o tinha ouvido falar sobre a Eucaristia antes. E a reverência dele por isso. E eu pensei, isso é diferente. E sabe, poder sentar com ele e meio que ouvir o coração dele sobre isso, eu acho que muita gente, se ainda não ouviu, deveria ouvir o que ele sente sobre a Eucaristia. Quando assistirem, sabe, Jonathan e Jesus, vão ficar tipo, uau, eu não imaginava que ele tivesse essas opiniões. Isso está acontecendo em todos os lugares, agora voltando à chamada Igreja Mãe. Bem, você está vendo muita influência dos jesuítas em ação, até mesmo na América evangélica. Quero dizer, nós já tivemos Douglas Wilson aqui neste canal. E ele mesmo abraçou a noção de preterismo, basicamente que toda essa questão do anticristo e tudo o mais aconteceu há muito tempo. Então, de onde surgiu essa ideia? Bem, James já falou sobre isso. Na verdade, foi por Luiz Alcazar, que escreveu sobre Nero sendo o poder do anticristo. Então você está vendo essas ideias jesuítas capturarem a mente das pessoas hoje. Então, a pergunta de $1 milhão é: quão influentes são os jesuítas hoje? Porque muita gente vai dizer, isso é tudo teoria da conspiração.
Ou vão dizer, bem, sim, eles já tiveram poder, mas isso não é mais o caso hoje em dia. E não precisamos ficar constantemente olhando por cima do ombro procurando um jesuíta. Nós sabemos que, se você pesquisar no Google, quantos jesuítas existem hoje? No mundo todo, supostamente há entre 13 mil e 14 mil, algo em torno desse número. E estima-se que haja cerca de 2 mil na América do Norte. Agora, isso não parece muito. Quero dizer, temos 350 milhões de pessoas vivendo nos Estados Unidos. E, de acordo com dados de 2022, havia apenas 2 mil deles. Agora, eu acho que pode haver mais que basicamente estão escondidos em segredo. E há muitos indícios mostrando que eles fingiam ser outras pessoas. James, não houve uma discussão sobre como eles seriam? Um judeu para os judeus e um grego para os gregos. Sim, vimos isso e falamos um pouco sobre Emanuel Licunza e o que ele fez, mas alegando ser Juan Yosefet Ben Ezra. A triste realidade é que temos indivíduos como Douglas Wilson com o grupo nacionalista cristão, que estão repetindo algumas das ideias, as ideias preteristas de identificar o primeiro século, como você mencionou. Mas dê uma olhada aqui. Falando sobre os 3 anos e meio que aplicando isso também ao futuro, então talvez haja um pouco de futurismo aí também. E uma das coisas que encontramos aqui é que isso era, na verdade, consistente com o ensino de Ribera, falando sobre os 3 anos e meio, anos literais, como sendo desde o período de provação do bem até o aprisionamento do mal. Doug Wilson, infelizmente, ao falar sobre Nero e alguns desses períodos de tempo, e, da maneira como ele faz isso, está cumprindo exatamente o papel que a Bíblia menciona para o falso profeta. Ao ensinar as visões da Babilônia sobre a profecia bíblica e apostatar, deixando de adotar completamente posições protestantes. E não é só o preterismo também. Há uma citação do Doug. Wilson diz, prevalecer em um conflito não é possível sem engano. Onde você é fraco, ele deve pensar que você é forte. Onde você é forte, ele deve acreditar que você é fraco. Quero dizer, nós vimos isso claramente exposto em relação à teologia jesuíta. Sim, quero dizer, se você pensar sobre o erro invencível, se você deve mentir, então minta, certo? E essa é a questão, sabe? Talvez haja apenas alguns milhares de jesuítas declarados, mas quantos são treinados pelos jesuítas? Pense em todas as diferentes universidades, Georgetown, Xavier, Marquette, sim. E pense em todas as pessoas envolvidas na política. Quer dizer, você mostrou o Obama, mas o Bill Clinton, se não me engano, é formado pela Universidade de Georgetown. Sim, e isso não significa necessariamente que você seja jesuíta só porque frequenta uma universidade jesuíta. Mas você é influenciado. Mas é uma teologia muito específica e nessas universidades jesuítas eles também dão muita ênfase ao ensino da espiritualidade inaciana, suas práticas e todo esse tipo de coisa. Falando sobre essa obra de Manuel Acunza, sabe, no fim das contas, uma das coisas que aconteceu foi que esse livro foi trazido para os Estados Unidos e você pode ver um pouco da história disso. Onde você tinha Edward Irving e Margaret MacDonald, algumas dessas pessoas que, então, também por intermédio de Darby, chegou ao Seminário Teológico de Dallas. E tínhamos Cyrus Schofield e, claro, o Seminário Teológico de Dallas, que influenciaram muitas pessoas, incluindo nomes como Hal Lindsey, o Instituto Bíblico Moody e Tim LaHaye, da Escola de Profecia. Sabe, o fundador da série Left Behind? Bastante. Vem. Dentre todos esses autores jesuítas, que são bem mais antigos e tradicionais, quem foram realmente criadas para combater a reforma protestante e atacar o historicismo, porque isso colocou Roma na mira de todos. Saiba que ao estudar Daniel 7, você encontrará 10 características do anticristo. Você pode criar outras teorias sobre quem é o anticristo. Ouço muitos cristãos hoje em dia dizendo, é o Islã. Mas isso acontece quando você ignora algumas dessas 10 características. É algo muito específico, são 10 pontos. Você precisa considerar os 10 pontos se quiser permanecer fiel ao que a Bíblia diz. No Little Light Studios, uma vez, fiz um vídeo que era como um estudo verso por verso, mostrando exatamente quem é o anticristo apenas pelas escrituras. Quando você estuda a Bíblia, Deus não vai simplesmente dizer, bem, vou te contar quem é o anticristo, mas vou tornar isso tão difícil que você vai acabar com 30, 50 teorias diferentes, nunca vai encontrar a verdade e nunca vai saber com certeza se tem a verdade. Não, ele diz, aqui está, você pode estudar isso. E é por isso que somos historicistas, porque você pode estudar isso pela história. O anticristo esteve presente na história e ainda está agora entre nós. E ele estará até o fim dos tempos. É um assento contínuo de poder até o fim. Sim. Sim.
Bem, você sabe, há muita conversa por aí sobre o que os jesuítas estão fazendo agora. E eu volto ao início deste vídeo, quando falei sobre o Papa basicamente dando ordens diretas à força jesuíta recentemente. E então, ao discutir isso, nós sabemos que os jesuítas foram a contra-reforma. Foi basicamente para isso que eles foram criados, para combater a reforma protestante. Então, se o Papa está dizendo, eu preciso de vocês. Você já viu aquele slogan de guerra sobre o exército dos irmãos-irmãs? Exército, e é tipo, eu preciso de você? É um conceito parecido, mas é o Papa dizendo isso aos jesuítas. Por quê? Porque os Estados Unidos tinham aquele cartaz, eu preciso de você, para recrutar pessoas para a guerra, certo? Porque era tempo de guerra, certo? A mesma coisa está acontecendo agora. Estamos entrando na crise final da história deste mundo. Sabe, nós acabamos de ver, vamos colocar um pequeno trecho de vídeo aqui, caso você não tenha visto, mas há um vídeo falando sobre um dia universal de descanso. Dia uniforme de descanso para os trabalhadores americanos também está na lista. Uma ideia que se basearia nas leis azuis que limitam a venda de álcool em alguns estados. Reconhecemos que um dos aspectos mais importantes de ser humano não é apenas trabalhar duro e com diligência, mas ter um dia separado em que você possa se desconectar da rotina da semana de trabalho e simplesmente estar presente para descansar, para estar com sua família. Para adorar, se você for uma pessoa religiosa, e realmente se reconectar consigo mesmo e com seus valores. Waters espera que o governo federal considere seriamente essas recomendações como uma forma de recentrar a política em torno de salvar e apoiar a família americana. Simplesmente não existe um bem maior para investir, e essa deveria ser nossa principal prioridade. Então, quando assistimos a isso e vemos que eles estão realmente defendendo um dia universal de descanso, eles estão falando sobre isso abertamente. Precisamos entender o quão perto estamos do fim da história desta terra. E eu não acho que a influência que os jesuítas exerceram para tentar suprimir a reforma protestante tenha enfraquecido. Na verdade, ela se fortaleceu. Hoje em dia, se olharmos para trás, anos atrás, havia matérias de jornal questionando se deveríamos ou não ter um presidente católico. Esse era todo o debate, certo? Sim, lembro. Como se deveríamos ou não permitir que um católico fosse presidente. Mas agora já tivemos um segundo presidente católico, e agora você tem Donald Trump, tem o vice dele que é um católico ferrenho. Tem Marco Rubio, você tem. 7 dos 9 juízes da Suprema Corte são católicos ou tiveram forte influência católica no passado, estudaram na Universidade de Georgetown e coisas do gênero. Melania também é católica, certo? Acredito que sim. Assim, você tem esse círculo de poder abrangente com muita influência católica e muita influência jesuíta. Como muito disso vai influenciar esta crise final, a crise da marca da besta. Vocês sabem, em nossos vídeos anteriores, falamos sobre como Roma implementou a política de proibição de compra e venda no passado para combater hereges, certo? Então, vamos entrar nesse período novamente. E não é que precisemos encarar isso com medo. E não é que precisemos tentar odiar essas pessoas, porque, sabe, Deus enviou seu filho para morrer por eles. Por isso ele os ama muito. Mas, na verdade, nossa resposta deveria ser: sim, não devemos ser ingênuos. Não devemos olhar para isso e simplesmente pensar: ah, não, nunca houve nada parecido. Não, estamos no meio de uma grande batalha polêmica. Existem agentes secretos à solta. E o nosso papel é ficar do lado do Senhor, não importa as consequências, e dizer: eu tenho fé de que Ele vai me sustentar. E eu quero servi-lo, não importa o preço. Amém. Eu vejo isso como um grande dever, sabendo das verdades preciosas que temos, de compartilhá-las com aqueles que não as conhecem. Com esse tempo de crise se aproximando, não há nada que possamos fazer para merecer o céu. Nós não acreditamos na justificação pelas obras, o que, se você olhar para o catolicismo, se você entender o que é preciso fazer para escapar do inferno e chegar ao purgatório, e então você tem que fazer tantas coisas diferentes para entrar no céu. E são tantos anos, é como se fosse uma fórmula matemática que você praticamente tem que cumprir para chegar ao céu. Esse não é o Deus que servimos. Jesus pagou o preço na cruz. E se afirmarmos isso pela fé, então podemos seguir em frente. Sabe, eu já ouvi histórias de outras pessoas até hoje que se depararam com forças jesuítas.
Houve até casos de envenenamento, por exemplo. E não discutimos todos os detalhes disso porque, sabe, há alguns detalhes que acho que precisam ser deixados de lado até a segunda vinda de Cristo. Sim. Mas ouvimos histórias de diversos eventos misteriosos que estão ocorrendo constantemente agora e que absolutamente mais ninguém no mundo parece estar sabendo. Todos nós sentados nesta mesa ouvimos histórias sobre o trabalho dos jesuítas e conversamos sobre isso com pessoas que presenciaram a ação concreta desse trabalho. Sim. Isso não é uma conspiração. Já conversamos sobre isso com outras pessoas. Certo. Esse é Cristo. E depois vem o poder do anticristo. Sim. Estamos tentando denunciar o poder do anticristo e expor as pessoas que fazem parte desse sistema anticristo. Temos o dever de compreender o Apocalipse. Certo. Bem-aventurado aquele que lê. E aqueles que ouvem as palavras desta profecia e guardam as coisas que nela estão escritas, pois o tempo está próximo. Assim, já havia uma bênção desde o princípio, versículos do Apocalipse proclamando uma bênção sobre aqueles que lessem e compreendessem. E se você entende o Apocalipse e entende o que os reformadores protestantes pensavam sobre o livro do Apocalipse, fica muito claro quem é o poder do anticristo. Sim. E Apocalipse 1, versículo 1, começa imediatamente com a revelação de Jesus Cristo. É uma revelação de quem Jesus é, tanto quanto os evangelhos falam sobre Jesus. Certo. E então, você sabe, quando falamos sobre a mensagem dos 3 anjos em Apocalipse 14, existe um dever de alertar as pessoas. Nossa mensagem fundamental é a mensagem dos 3 anjos. Sim. Para escapar de receber a marca da besta, para alertar sobre os perigos da Babilônia. Sabe, é realmente sobre isso que trata o grande conflito com esses cartões de compartilhamento que você pode obter. É realmente sobre isso, discutir a história do cristianismo nos últimos 2000 anos. Sim. E também devemos dizer que você pode participar dessa grande polêmica gratuitamente. Se alguém nunca ouviu falar disso, qual é o site? Vamos colocar o link na descrição do canal aqui embaixo, para que você possa clicar nele. E vamos incluir isso neste vídeo para que você possa ver. Mas, sabe, não se esqueça de pegar sua cópia disso. Você pode pegar tipo 100 desses e então pode pegar um e dar para qualquer pessoa com quem você cruzar. Com quem entrar em contato e dizer, ei, escaneie o código QR aqui e dá uma olhada. É um livro muito bom. Então essa é uma ótima maneira de compartilhar usando esses cartões de divulgação da grande controvérsia. E nós não recebemos nada para fazer propaganda disso, ou algo assim. Não se trata de uma promoção extravagante. Estamos fazendo isso e mostrando esses cartões às pessoas porque acreditamos sinceramente que esta é a melhor maneira, uma das melhores maneiras de divulgar a mensagem. Muito simples, com o mínimo esforço necessário. Sim. Então, acho que precisamos ter isso em mente daqui para frente. Não se esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever neste canal do YouTube para ficar por dentro, porque temos muitos vídeos empolgantes vindo por aí. Vamos falar mais sobre algumas questões da Lei Nacional do Domingo que estão para acontecer em breve. Que Deus abençoe.